Estudos sobre a histeria, 1893 a 1895, Sigmund Freud. Casos clínicos. Terceiro, Miss Lucy R., 30 anos. No final de 1892, um colega amigo me encaminhou uma jovem dama de quem tratava em virtude de uma rinite supurativa cronicamente recorrente. Como se verificou mais tarde, a causa da tenacidade dos seus transtornos era uma cárie no etimoide. Ultimamente, a paciente o procurara em decorrência de novos sintomas que o experiente médico não mais pôde imputar a uma afecção local. Havia perdido por completo a percepção do olfato e era perseguida quase continuamente por uma ou duas sensações olfativas subjetivas que muito a afligiam. Além disso, sentia-se deprimida, cansada, queixava-se de cabeça pesada e de apetite e vigor diminuídos. A jovem dama, que vivia como preceptora na casa de um diretor de fábrica nos arredores de Viena, visitava-me em meus horários de consulta, de tempos em tempos. Era inglesa, de constituição delicada, de pele escassamente pigmentada e, exceto pela afecção no nariz, saudável. Suas primeiras comunicações confirmaram as indicações do médico. Sofria de abatimento do ânimo e fadiga. Era atormentada por sensações olfativas subjetivas e apresentava como sintoma histérico uma analgesia geral bastante nítida, com sensibilidade tátil intacta. Num exame grosseiro com a mão, os campos de visão não revelavam nenhuma redução. O interior do nariz mostrava-se completamente analgésico e sem reflexo. Contatos eram sentidos, mas a percepção desse órgão sensorial encontrava-se suspensa tanto para estímulos específicos como para outros. Amoníaco, ácido acético. O catarro nasal purulento estava justamente num período de melhora. No primeiro esforço para tornar compreensível esse caso de doença, as sensações subjetivas do olfato, na qualidade de alucinações recorrentes, tiveram de ser interpretadas como sintomas histéricos permanentes. O abatimento do ânimo era talvez o afeto concernente ao trauma e devia ser possível encontrar uma vivência entre esses odores, agora tornados subjetivos, tivessem sido objetivos. Essa vivência tinha de ser o trauma, do qual era o símbolo na lembrança às sensações olfativas recorrentes. Talvez fosse mais correto considerar as alucinações olfativas recorrentes juntamente com o ânimo abatido que as acompanha, com equivalentes do ataque histérico. Sua natureza torna-as com efeito inadequadas ao papel de sintomas permanentes. Na verdade, isso não importa nesse caso rudimentarmente desenvolvido. Era indispensável, porém, que as sensações subjetivas do olfato mostrassem uma especialização tal que a sua origem correspondesse a um objeto real bem definido. Essa expectativa logo se cumpriu. À minha pergunta sobre que tipo de odor a perseguia com mais frequência, recebi a resposta: como de torta queimada. Assim, precisei apenas supor que o odor de torta queimada realmente ocorrera no episódio de efeito traumático. É mesmo bastante incomum que sensações olfativas sejam escolhidas como símbolos da lembrança de traumas, mas pareceria evidente o motivo dessa escolha. A doente padecia de uma rinite supurativa e por isso o nariz e suas percepções estavam no primeiro plano de sua atenção. Sobre as circunstâncias de vida da doente, eu sabia apenas que na casa onde cuidava de duas crianças faltava a mãe, morta havia alguns anos em decorrência de aguda e grave doença. Resolvi então fazer
do odor de torta queimada o ponto de partida da análise. Relatarei a história dessa análise como se tivesse podido realizar-se em circunstâncias favoráveis. De fato, o que deveria ter sido uma única sessão prolongou-se por várias, pois a doente só podia visitar-me na hora de consulta, quando tinha pouco tempo para lhe dedicar. E como suas obrigações também não permitiam fazer tão a miúde o longo caminho da fábrica até meu consultório, a única conversa que se estendia por mais de uma semana. Assim, interrompíamos o diálogo no meio para retomar-lhe o fio na vez seguinte. Miss Lucy não entrou em estado sonambúlico quando tentei hipnotizá-la. Então renunciei ao sonambulismo e fiz toda a análise, tendo-a num estado talvez pouco diferente do normal. Devo estender-me mais detalhadamente sobre esse ponto da técnica do meu procedimento. Quando visitei as clínicas de Nancy no ano de 1889, ouvi o velho mestre da hipnose, Dr. Yeagot, dizer sim, se possuíssemos os meios para induzir qualquer pessoa ao sonambulismo, a terapia hipnótica seria a mais poderosa de todas. Na clínica de Beiren, tinha-se quase a impressão de que tal arte realmente existisse e fosse possível aprendê-la com ele. Mas tão logo tentei exercê-la com meus próprios doentes, percebi que, ao menos nesse aspecto, minhas forças atinham-se a estreitos limites e que, quando um paciente não entrava em sonambulismo ao cabo de 1 a 3 tentativas, eu não possuía nenhum meio de levá-lo a esse estado. Em minha experiência, a porcentagem de sonâmbulos permanecia de modo muito baixo da indicada por Beiran. Assim, encontrava-me diante da escolha entre abster-me do método catártico, na maioria dos casos que podiam lhe ser apropriados, ou atrever-me a tentar praticá-lo fora do sonambulismo, em casos leves e mesmo duvidosos de influência hipnótica. A que grau de hipnose, segundo uma das escalas estabelecidas para esse fim, correspondia o estado não sonâmbulo? Isso me parecia indiferente, pois cada orientação da sugestionabilidade é de qualquer modo independente das outras, e a geração de catalepsia, movimentos automáticos, etc., não favorecia ou prejudicava aquilo que eu necessitava, que era o despertar de lembranças esquecidas. Logo também deixei de realizar aqueles testes para determinar o grau da hipnose, pois em toda uma série de casos isso só ativava a resistência dos doentes e abalava a confiança de que eu precisava para o trabalho psíquico mais importante. Além disso, ao assegurar e ordenar, você dormirá, durma, logo me cansei de sempre escutar, nos graus mais leves de hipnose, a objeção: mas, doutor, eu não durmo, para não ter que fazer distinção demasiado delicada. Não me refiro certamente ao sono comum, refiro-me à hipnose. Veja, você está hipnotizada, não pode abrir os olhos. Aliás, não preciso absolutamente do sono. Estou mesmo convencido de que muitos dos meus colegas na psicoterapia sabem sair dessas dificuldades com mais habilidade do que eu. Talvez procedam, então, de modo diverso. Mas penso que, se prevemos com tal frequência que o uso de uma palavra nos causará embaraço, é melhor evitar a palavra e o embaraço. Quando, portanto, a primeira tentativa não produzia sonambulismo, ou um grau de hipnose com modificações corporais pronunciadas, eu abandonava aparentemente a hipnose, exigia apenas concentração, e como meio de alcançá-la, ordenava ao doente que se deitasse de costas
e fechasse propositadamente os olhos. Assim, e com leve esforço, devo ter alcançado os mais profundos graus de hipnose então possíveis. Mas, renunciando ao sonambulismo, eu me privara, talvez, de uma precondição sem a qual o método catártico parecia inaplicável. Com efeito, ela se baseava em que os doentes, no estado de consciência modificado, dispunham de lembranças e reconheciam conexões que supostamente existiam em seu estado normal de consciência. Quando não havia ampliação sonâmbula da memória, tinha que faltar também a possibilidade de estabelecer uma determinação causal que o doente apresentasse ao médico como algo que lhe fora desconhecido. E são justamente as lembranças patogênicas de que, de fato, faltam por completo à memória dos doentes em seu estado psíquico habitual, ou aí estão presentes apenas de forma extremamente sumária. Dessa nova dificuldade salvou-me a recordação de que vira o próprio Bernheim apresentar a prova de que as lembranças do sonambulismo estavam apenas aparentemente esquecidas e poderiam ser outra vez evocadas por uma leve exortação associada a um toque de mão que deveria marcar um outro estado de consciência. Por exemplo, havia sugerido uma sonâmbula a alucinação negativa de que ele não estava mais presente. Tentara, em seguida, fazer-se notar pela doente das mais variadas formas e mesmo por agressões impiedosas. Não conseguiu. Uma vez desperta, exigiu que ela lhe dissesse o que havia feito enquanto pensava que estava ausente. Respondeu-lhe estupefata, que não sabia de nada, mas ele não cedeu. Asseverou que ela se lembraria de tudo. Pôs-lhes a mão sobre a testa para que refletisse, e eis que, enfim, ela contou tudo que, em estado sonambúlico, supostamente não havia percebido e que, em estado de vigília, supostamente ignorara. Essa espantosa e instrutiva experiência foi o meu modelo. Decidi partir do pressuposto de que minha paciente também sabia tudo que de algum modo tivesse significado patogênico e que se tratava apenas de forçá-la a comunicá-lo. Assim, quando havia chegado a um ponto em que a pergunta "Desde quando você tem esse sintoma?" ou "De onde ele provém?" recebia a resposta "Isso realmente não sei." Procedia da seguinte maneira: colocava a mão sobre a testa da doente ou tomava sua cabeça entre minhas mãos e dizia: "Agora, sob a pressão de minha mão, isso lhe ocorrerá." No instante em que eu cessar a pressão, verá algo diante de si ou algo lhe passará pela cabeça como ideia súbita. Agarre isto. É o que procuramos. Então, o que você viu? O que lhe ocorreu? Nas primeiras vezes que empreguei esse procedimento, não foi com Miss Lucy, eu mesmo admirei de que ele me proporcionasse exatamente o que eu precisava. E posso dizer, desde então, quase nunca me faltou. Sempre me mostrou o caminho que minha investigação deveria percorrer e possibilitou-me conduzir toda a análise desse tipo até o fim, sem sonambulismo. Tornei-me pouco a pouco tão ousado que aos pacientes que me dava como resposta "não vejo nada" ou "nada ocorreu", eu declarava: "Isso não é possível." Seguramente tinha se dado conta da coisa certa, mas não acreditaram que fosse e haviam-se rejeitado. Eu repetiria o procedimento quantas vezes quisessem e eles sempre veriam a mesma coisa. De fato, acabei por ter razão todas as vezes. Os doentes ainda não tinham aprendido a deixar a sua crítica repousar. Haviam rejeitado a lembrança emergente
ou a ideia de que os assaltara porque tomaram por inútil uma perturbação interveniente, mas depois que a comunicavam, sempre se verificava que era certa. Ocasionalmente, quando após a terceira ou quarta pressão eu forçava a comunicação, também recebia resposta: sim, isso eu já sabia na primeira vez, mas precisamente não queria dizê-lo, ou achava que não fosse isso. Essa forma de ampliar a consciência supostamente estreitada era trabalhosa, pelo menos bem mais do que a investigação no sonambulismo, mas fazia-me independente deste e me permitia uma percepção dos motivos que, muitas vezes, são decisivos para o esquecimento das lembranças. Posso afirmar que esse esquecimento é com frequência intencional, desejado, e é sempre bem sucedido apenas de forma aparente. Pareceu-me talvez ainda insólito que, por um procedimento semelhante, se pudesse trazer de volta inúmeros números e datas há muito supostamente esquecidos e comprovar assim uma inesperada fidelidade da memória. A reduzida escolha que se tem na busca por números e datas permite-nos recorrer à conhecida proposição da teoria da afasia, segundo a qual reconhecer constitui trabalho menor para a memória do que lembrar-se espontaneamente. Assim, ao paciente que não pode se lembrar em que ano, mês e dia ocorreu determinado episódio, repetimos os números dos anos prováveis, os 12 nomes dos meses, os 31 números dos dias do mês e lhe asseguramos que, à menção do número ou do nome certo, seus olhos se abrirão por si mesmo, ou sentirá qual é o correto. Na grande maioria dos casos, os doentes realmente se decidiam por uma data determinada e com bastante frequência, como no caso da senhora Cassili M., foi possível comprovar, por apontamentos feitos naquela época, que a data fora reconhecida corretamente. Em outras vezes, como outros doentes, o contexto dos fatos lembrados mostrou que a data assim encontrada era indiscutível. Por exemplo, a doente observou, depois que a data recuperada pela enumeração lhe foi apresentada: este é o aniversário do meu pai. E então prosseguiu: sim, claro, porque era o aniversário do meu pai. Esperei o acontecimento que falamos. Aqui não posso mais tocar levemente esse tema. A conclusão que tirei de todas essas experiências foi que os acontecimentos importantes do ponto de vista patogênico, com todas as suas circunstâncias acessórias, são fielmente conservados pela memória, mesmo quando parecem esquecidos, quando falta ao doente a capacidade de recordá-la. Feita essa longa, mas inevitável digressão, volta à história de Miss Lucy R. Nas tentativas de hipnose, portanto, ela não entrava em sonambulismo, apenas ficava deitada, tranquila e em algum grau de influência mais leve, os olhos continuamente fechados, a fisionomia algo rígida, sem mover um membro. Perguntei-lhe se lembrava em que ocasião havia surgido a sensação do cheiro de torta queimada. Oh, sim, isso sei com precisão. Foi há cerca de 2 meses, 2 dias antes do meu aniversário. Estava com as crianças no quarto de estudo e brincava com elas, 2 meninas, de cozinhar, quando trouxeram uma carta que o carteiro acabara de entregar. Reconheci pelo selo postal e pela caligrafia que a carta era da minha mãe, de Glasgow, e quis abri-la e lê-la. As crianças então se atiraram sobre mim, arrancaram-me a carta das mãos e gritaram: não, você não pode lê-la agora. Com certeza é pelo seu aniversário. Vamos guardá-la para você. Enquanto as crianças brincavam assim à minha volta, espalhou-se de repente um odor intenso.
As meninas haviam deixado a torta cozinhando e ela queimara. Desde então esse odor me persegue. Na verdade, está sempre comigo e se torna mais forte quando me inquieto. Você vê essa cena nitidamente diante de si, palpável como a vivi? O que pode perturbá-la tanto nesse episódio? Comoveu-me o fato de que as crianças fossem tão carinhosas comigo. Não eram sempre? Sim, mas justamente quando eu recebi a carta de minha mãe. Não compreendo em que medida a ternura das pequenas e a carta de sua mãe produziram um contraste a qual você parece aludir. É que tinha a intenção de viajar para a casa da minha mãe e afligia-me tanto o coração abandonar essas crianças queridas. O que há com sua mãe? Porventura vive só e mandou chamá-la para junto de si? Ou na época estava doente e você esperava notícias dela? Não, está adoentada, mas não exatamente doente, e tem consigo uma acompanhante. Então, por que precisava deixar as crianças? A situação na casa estava insustentável. A governanta, a cozinheira e a francesa parecem ter julgado que eu me ensoberbeci em meu cargo. Uniram-se uniram-se numa pequena intriga contra mim. Contaram ao avô das crianças toda sorte de coisas a meu respeito e não encontrei nos dois senhores o apoio que esperava quando me queixei a eles. Diante disso, apresentei minha demissão ao senhor diretor, o pai das crianças, e ele me respondeu muito amavelmente que eu deveria refletir ainda por 2 semanas antes de comunicar-lhe minha decisão definitiva. Eu estava então nesse período de suspensão. Acreditava que iria deixar a casa e afinal fiquei. E além da ternura que lhe tinham, algo particular ligava as crianças? Sim, em seu leito de morte havia prometido à sua mãe, uma parente distante da minha, que me dedicaria a cuidar das pequenas com todas as minhas forças, que não as abandonaria e que substituiria a mãe junto a elas. Havia quebrado essa promessa ao apresentar a minha demissão. Assim, pois, parecia concluída a análise da sensação olfativa subjetiva. De fato, ela fora um dia objetiva, para ser exato, intimamente associada a uma vivência, uma pequena cena em que afetos contraditórios haviam se confrontado, o pesar de abandonar as crianças e as ofensas que a impediam essa decisão. A carta da mãe, compreensivelmente, lhe havia lembrado os motivos de tal decisão, pois pensava em ir embora para a casa materna. O conflito dos afetos havia elevado o momento à condição de trauma, e com o símbolo deste, ficara-lhe a sensação olfativa a ele ligada. Era preciso explicar ainda o fato de que, entre todas as percepções sensoriais daquela cena, ela houvesse escolhido como símbolo justamente um odor. Mas eu já estava preparado para utilizar a afecção crônica do nariz para essa explicação. A pergunta direta que lhe fiz informou-me que, precisamente naquela época, teria voltado a padecer de uma constipação tão violenta que quase não sentia odores. Mas ela percebeu em sua inquietação o cheiro da torta queimada. Ele superou a anosmia de fundamento orgânico. Então me dei por satisfeito com a explicação assim alcançada. Tudo parecia bastante plausível, mas algo me faltava. Um motivo aceitável para que essa série de excitações e esse conflito dos afetos tivesse que conduzir precisamente à histeria. Por que tudo isso não permaneceu no terreno da vida psíquica normal? Em outras palavras, o que justificava a conversão nesse caso? Por que ela não se lembrava constantemente da própria cena? Em lugar de lembrar-se da sensação, ela preferia a um símbolo da lembrança. Tais questões poderiam ser impertinentes e supérfluas
se tratasse de uma velha histérica, em que aquele mecanismo de conversão fosse habitual. Essa garota, porém, só havia adquirido histeria por ocasião desse trauma, ou ao menos dessa pequena história de padecimento. Ora, pela análise de casos semelhantes, eu já sabia que para a aquisição de uma histeria, uma condição psíquica é indispensável, a saber que uma ideia seja intencionalmente afastada da consciência e excluída da elaboração associativa. Nessa repressão intencional, vejo também o motivo para a conversão da soma de excitação, seja ela total ou parcial. A soma de excitação, não devendo entrar em associação psíquica, encontra mais facilmente o caminho errado para uma inervação corporal. O motivo da própria repressão só podia ser uma sensação de desprazer, a incompatibilidade da ideia a ser reprimida com a massa de ideias dominantes no eu. Mas a ideia reprimida vinga-se, tornando-se patogênica. Assim, do fato de Miss Lucy ter sucumbido naquele momento à conversão histérica, tirei a conclusão de que, entre os pressupostos daquele trauma, deveria haver um que ela deliberadamente deixava obscuro, que se empenhava em esquecer, juntando a ternura pelas crianças e a suscetibilidade para com as outras pessoas da casa. Apenas uma interpretação seria admissível. Tive a coragem de comunicá-la à paciente. Disse-lhe: não acredito que essas sejam todas as razões para o seu sentimento em relação às duas crianças. Antes presumo que esteja apaixonada por seu patrão, o diretor, talvez sem se dar conta disso você mesma, e que alimente em si a esperança de ocupar efetivamente o lugar da mãe. A isso acrescenta-se ainda o fato de ter se tornado tão suscetível em relação aos empregados, com os quais convivera pacificamente durante anos. Você teme que eles percebam algo de sua esperança e zombem de você por isso. Respondeu-me no seu estilo lacônico: sim, creio que é isso. Mas se você sabia que amo o diretor, por que não me disse? Não o sabia de fato, ou melhor, não queria sabê-lo. Queria tirar isso da minha cabeça. Nunca mais pensar a respeito. Creio, aliás, tê-lo conseguido nesses últimos tempos. Por que você não queria confessar essa inclinação? Você se envergonhava de amar um homem? Oh, não, não, sou totalmente púdica. Por sentimentos, não somos de modo algum responsáveis. Isso me era penoso, apenas por ser ele o patrão a quem sirvo, em cuja casa vivo, em relação ao qual não sinto em mim, como em relação a outro, uma independência total. E porque sou uma garota pobre e ele um homem rico, de família distinta, de certas pessoas ririam de mim se suspeitassem de alguma coisa. Não encontro agora nenhuma resistência para elucidar a origem dessa inclinação. Ela conta-me que vivera os primeiros anos na casa serenamente e cumprira suas obrigações sem que lhe ocorressem desejos irrealizáveis. Uma vez, porém, o senhor sério, superocupado, em geral sempre reservado em relação a ela, começou uma conversa sobre as exigências da educação infantil. Tornou-se mais suave e afável de que ordinário. Falou-lhe de como contava tanto com ela no cuidado e nas suas filhas órfãs, e ao dizê-lo, olhou-a de um modo particular. Nesse instante ela começou a amá-lo e a cultivar a alentadora esperança que nasceu naquela conversa. Apenas quando nada mais sucedeu, não obstante sua expectativa e espera, nenhuma outra hora íntima de troca de ideias ocorreu. Ela decidiu tirar do pensamento o assunto. Dá-me inteira razão em que aquele olhar, no contexto da conversa, se dirigia certamente à lembrança de sua falecida mulher,
e vê com total clareza que sua inclinação por ele não tem nenhuma perspectiva. Esperava dessa conversa uma profunda transformação em seu estado, a qual, no entanto, não ocorreu naquele momento. Ela continuou deprimida e mal-humorada. Um tratamento hidropático que lhe prescrevi simultaneamente revigorava um pouco pela manhã. O odor de torta queimada não havia desaparecido por completo, mas tornara-se mais raro e mais brando, como ela dizia. Ele vinha apenas quando estava muito inquieta. A persistência desse símbolo minêmico me fez supor que, além da cena principal, ele passara a representar os traumas secundários muito pequenos. Assim, investigamos tudo mais que pudesse estar relacionado à cena da torta queimada. Repassamos o tema dos atritos domésticos e do comportamento do avô, entre outros. Com isso, a sensação do cheiro de queimado foi desaparecendo cada vez mais. Neste mesmo período, houve uma interrupção mais longa do tratamento, provocada por nova afecção do nariz, que levou então à descoberta da cárie do etmoide. Ao retornar, contou-me que ganhara numerosos presentes de Natal dos dois senhores e mesmo dos empregados da casa, como se todos estivessem empenhados em reconciliar-se com ela e apagar a lembrança dos conflitos dos últimos meses. Mas essa amabilidade ostensiva não lhes havia causado nenhuma impressão. Quando voltei a perguntar sobre o cheiro de torta queimada, informou-me que havia desaparecido por completo, porém incomodava-o outro cheiro semelhante que parecia fumaça de charuto. Esse também estivera presente antes, mas como que encoberto pelo odor da torta. Agora surgira puro. Eu não estava muito satisfeito com o resultado da minha terapia. Sucedera, pois, o que sempre se imputa a uma terapia meramente sintomática, um sintoma fora removido apenas para que um novo pudesse tomar o lugar desocupado. Entretanto, iniciei prontamente a eliminação analítica desse novo símbolo minêmico. Dessa vez, porém, ela não sabia de onde provinha a sensação subjetiva do olfato, em que ocasião importante ela fora objetiva. Fuma-se todos os dias em nossa casa, disse ela. Realmente não sei se o odor que sinto representa uma ocasião especial. Insisti então em que, sob pressão de minha mão, tentasse lembrar. Já mencionei que suas lembranças tinham vivacidade plástica e que ela era uma visual. De fato, sob minha instância, emergiu-lhe uma imagem, de início vacilante e apenas fragmentária. Era a sala de jantar da sua casa, onde esperava com as crianças até que os senhores viessem da fábrica para o almoço. Agora estamos todos sentados em volta da mesa. Os senhores, a francesa, a governanta, as crianças e eu. Mas é como em todos os dias. Apenas continue a olhar para a imagem se ela vai desenvolver e ficar mais específica. Sim, há um convidado, o contador-chefe. Um velho senhor que ama crianças como se fossem seus próprios netos. Mas ele vem com muita frequência para o almoço. Isso também não é nada especial. Apenas tenha paciência e olhe para a imagem, algo seguramente acontecerá. Nada acontece. Nós nos levantamos da mesa, as crianças devem se despedir e em seguida, como todos os dias, sobem conosco ao segundo andar. Então, de fato, é mesmo uma ocasião especial. Agora reconheça a cena. Quando as crianças se despedem, o contador-chefe quer beijá-las. O patrão se exaspera e grita abertamente: Não beije as crianças! Isso me dá uma pontada no coração. E como os senhores já fumavam, fica-me na memória a fumaça do charuto. Essa era, portanto, a segunda cena, situada mais no fundo, que havia atuado como um trauma e deixara atrás de si um símbolo minêmico. Mas de onde provém a eficácia dessa cena? Perguntei-lhe. O que é anterior ao tempo? Essa cena ou da torta queimada?
A última cena é a mais antiga, e para ser precisa, em quase 2 meses. Por que então sentiu uma pontada no coração no momento da rejeição do pai? A reprimenda, de qualquer forma, não se dirigia a você. Não foi certo tratar assim esperadamente um velho senhor. Não foi certo tratar assim asperamente um velho senhor, que é um amigo querido e, além do mais, um convidado. Pode-se dizer aquilo com tranquilidade. Então foi apenas a expressão violenta do seu patrão que a feriu? Talvez tenha se envergonhado por ele ou pensado: se por uma tal insignificância pode ser tão violento com o velho amigo e convidado, como não seria comigo se eu fosse sua mulher? Não, não, não é isso. Mas de qualquer forma foi por causa da violência. Sim, por causa do beijo nas crianças. Ele jamais gostou disso. E nesse momento, sob a pressão de minha mão, volta a emergir a lembrança de uma cena antiga que era o trauma, na verdade, atuante e que também havia emprestado eficácia traumática à cena com o controlador-chefe. Outra vez, alguns meses antes, sucedera que uma senhora amiga fora visitá-la e, ao despedir-se, beijara as crianças na boca. O pai que estava presente conteve-se muito bem para não dizer nada à dama. Porém, quando ela partiu, sua fúria irrompeu sobre a feliz preceptora. Declarou que a responsabilidade, se alguém beijasse as crianças na boca, que era sua obrigação não tolerar isso, e incorreria em negligência de seus deveres se o consentisse. Se isso voltasse a ocorrer, ele confiaria a educação às crianças a outras mãos. Era a época em que ela ainda se acreditava amada e esperava por uma repetição daquela primeira conversa amigável. Esta cena minou suas esperanças. Disse a si mesmo: se por um assunto tão pequeno em que, além do mais, sou completamente inocente, ele pode exasperar-se comigo desse modo e fazer-me tais ameaças, então me enganei. Ele nunca teve por mim um sentimento mais cálido. Este lhe teria ensinado a mostrar consideração. Foi evidentemente a lembrança dessa cena penosa que lhe veio quando o contador-chefe quis beijar as crianças e o pai repreendeu. Quando, 2 dias depois dessa última análise, Miss Lucy voltou a me visitar, tive de perguntar-lhe o que acontecera de venturoso. Ela parecia transfigurada, sorria e trazia a cabeça erguida. Por um instante pensei que afinal tivesse julgado erroneamente as circunstâncias, e de preceptora das crianças que era, tornara-se agora noiva do diretor. Mas Miss Lucy afastou minhas suspeitas. Nada ocorreu absolutamente. Você não me conhece mesmo, só me viu doente e mal-humorada. De ordinário, sou sempre muito alegre. Ontem pela manhã, ao despertar, a pressão havia desaparecido e desde então me sinto bem. E o que pensa de suas perspectivas na casa? Estou claramente ciente de que não tenho nenhuma e não ficarei infeliz por isso. E agora você se entenderá com as pessoas da casa? Creio que a maior parte do que houve se deveu à minha susceptibilidade. E você ainda ama o diretor? Amo-o, seguramente, mas isso não me perturba. Posso pensar e sentir comigo mesmo o que eu quiser. Examinei então seu nariz e encontrei sua sensibilidade à dor e reflexa quase inteiramente restabelecida. Também distingui os odores, mas insegura e apenas quando eram mais intensos. Porém, devo deixar em aberto a questão de que a medida da afecção do nariz participava nessa anosmia. Todo o tratamento se estendera por 9 semanas. 4 meses mais tarde, encontrei casualmente a paciente numa de nossas estâncias de verão. Ele estava alegre e confirmou a persistência do seu bem-estar. Epícrise. Não quero subestimar o caso de doença aqui relatado.
ainda que ela corresponda a uma histeria leve e pequena e tenha poucos sintomas. Pelo contrário, parece-me instrutivo que também uma enfermidade assim, pobre como neurose, necessite de tantos pressupostos psíquicos e numa apreciação mais cuidadosa dessa história clínica, sinto-me tentado a vê-la como modelo de um tipo de histeria, a saber, a forma de histeria que mesmo uma pessoa sem carga hereditária pode adquirir mediante vivências apropriadas a isso. Bem entendido, não falo de uma histeria independente de toda predisposição. Tal histeria provavelmente não existe, mas desse tipo de predisposição falamos apenas quando a pessoa já se tornou histérica. Nada a revelava antes disso. A predisposição neuropática, tal como o hábito a compreendemos, é algo diverso. Antes do aparecimento da doença, já está determinada pelo montante de carga hereditária ou pela soma de anormalidades psíquicas individuais. Tanto quanto estou informado, não se verificava em Miss Lucy nenhum indício desses dois fatores. Sua histeria, portanto, pode ser designada como adquirida e não pressupõe nada além de aptidão, provavelmente muito disseminada, para adquirir histeria, aptidão essa que ainda não sabemos caracterizar. Em tais casos, porém, a ênfase principal recai sobre a natureza do trauma, em combinação naturalmente com a reação da pessoa a ele. Revela-se condição imprescindível a aquisição da histeria que se produz uma relação de incompatibilidade entre o eu e uma ideia que ele se aproxima. Espero poder mostrar em outro lugar como diferentes perturbações neuróticas resultam dos diferentes procedimentos do que o eu adota para se livrar desta incompatibilidade. A forma histérica de defesa, para a qual se requer justamente uma aptidão especial, consiste na conversão da excitação numa inervação corporal, e o benefício, então, é que a ideia incompatível é impelida para fora da consciência do eu. Esta contém a reminiscência corporal gerada com a conversão. Em nosso caso, as sensações subjetivas de odor e sofre com afeto de modo mais ou menos nítido, liga-se precisamente a estas reminiscências. A situação assim criada não pode mais se modificar, pois a condição teria exigido a resolução do afeto é anulada pela repressão e conversão. Assim, por um lado, o mecanismo que produz a histeria corresponde a um ato de hesitação moral. Por outro, apresenta-se como um dispositivo de proteção que se acha às ordens do eu. Há não poucos casos em que preciso admitir que a defesa contra o crescimento de excitação pela produção de histeria foi mesmo, então, a coisa mais apropriada. Com mais frequência, se chegará naturalmente à conclusão de que um grau maior de coragem moral teria sido uma vantagem para o indivíduo. O momento verdadeiramente traumático é, portanto, aquele em que a contradição se impõe ao eu, e este decide expulsar a ideia contrária. Tal expulsão não a aniquila, apenas a impele para o inconsciente. Quando esse processo ocorre pela primeira vez, estabelece-se um centro de cristalização para a formação de um grupo psíquico separado do eu, um núcleo em torno do qual se reúne em seguida tudo o que teria por pressuposto a aceitação da ideia incompatível. Desse modo, a cisão da consciência, nesses casos de histeria adquirida, é desejada, intencional, muitas vezes introduzida por um ato voluntário, pelo menos. Na verdade, sucede algo diverso do que o indivíduo pretendia. Ele queria anular uma ideia, como se ela não tivesse surgido, mas consegue apenas isolá-la psiquicamente.
Na história de nossa paciente, o momento traumático corresponde àquela cena em que o diretor fez-lhe por causa dos beijos nas crianças. Essa cena, porém, permanece por algum tempo sem efeito visível. Talvez o abatimento de ânimo e a suscetibilidade tenham começado com ela. Não sei dizer. Os sintomas histéricos aparecem apenas mais tarde, em momentos que podemos qualificar como auxiliares e que caracterizaríamos pelo fato de que neles os dois grupos psíquicos separados confluem temporariamente, como na consciência sonâmbula ampliada. O primeiro desses momentos em que se deu a conversão foi, no caso de Miss Lucy, a cena à mesa, quando o contador-chefe quis beijar as crianças. Ali atuou também a lembrança traumática, e a paciente se comportou como se não tivesse desprendido de tudo que se relacionava à sua inclinação pelo patrão. Em outras histórias clínicas, esses diferentes momentos coincidem e a conversão acontece imediatamente sob o efeito do trauma. Segundo momento auxiliar, repete de modo bastante exato o mecanismo do primeiro. Uma forte impressão restabelece temporariamente a unidade da consciência e a conversão segue o mesmo caminho que se lhe abriria na primeira vez. Interessante é que o sintoma surgido em segundo lugar encobre o primeiro, de modo que não é claramente sentido antes que aquele seja removido. Notável me parece também a inversão da sequência, que também a análise deve acompanhar. Em toda série de casos sucedeu-me o mesmo. Os sintomas surgidos mais tarde encobriram os primeiros e sobre o último alcançado pela análise continha a chave de tudo. A terapia consistiu aqui na coação que impôs a união do grupo psíquico separado com a consciência do eu. Estranhamente, o êxito não seguiu paralelamente à extensão do trabalho realizado. Apenas quando o último fragmento foi resolvido e sobreveio de repente a cura.